Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Peça você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para outros amantes do futebol, daquela galera que curte muita informação, muita estatística. Já comenta quanto vai ser o jogo Bahia e Corinthians, que duelo na Arena Fonte Nova, hein? Esse duelo realmente vai ser um duelo pesado de um time que quer sair da zona de rebaixamento enquanto o outro quer entrar no G4. Que duelo que nós vamos acompanhar, mas eu vou convidar para bater esse papo comigo, meu amigo Edu Gerac. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. Muito bem, muito obrigado. Tudo tranquilo aqui, né? Vamos falar aí desse jogo que, olha, é um jogo interessantíssimo, né? Até pelas campanhas dos dois times, tanto fora de casa quanto dentro de casa, né? E vamos falar de Corinthians e Bahia, ou Bahia e Corinthians, né? Porque o jogo é na Arena Fonte Nova. E o Luiz Victor vai contar tudo direto lá da Arena Fonte Nova no próximo domingo, às 4 da tarde, Bahia e Corinthians. Um Corinthians que vem com um treinador novo, trocou. Ramon Dias não entrou com aquela frase não vai barrar, né? Disse que era uma outra situação em relação ao Vasco, quando ele garantiu, mas estreou vencendo com o Criciúma, que foi o adversário que o derrubou no Vasco. Olha que coisas, né, do futebol. Criciúma fez 4-0 no Vasco e ele pediu demissão, foi demitido, aquela confusão toda, saiu. Ele estreia no Corinthians contra o Criciúma e vence por 2-1. Dá um No respiro, sufoco. no sufoco, mas ainda tá lá embaixo, hein? E começa a desgarrar um pouquinho, né, Edu? Porque tá empatado com o Vitória, mas o Cuiabá, que tem um jogo a menos, já tem 2 pontos acima. Começa a dar uma desgarrada ali, zona de rebaixamento, tá ficando confuso lá embaixo, hein, Edu? Não, é exatamente. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser muito eletrizante até o fim, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Agora, eu tenho falado aqui, né? Quem acompanha a gente toda a semana nos pré-jogos, nos nossos programas, sabe disso. O Corinthians tem um time bom. O time do Corinthians não é ruim assim, a ponto de ficar brigando lá para não cair. Né? Esse meio-campo do Corinthians com o Garro, o Ranielli, mesmo o Coronado agora entrando cada vez mais aí na equipe alvinegra, o Yuri Alberto lá na frente, né, o Wesley, enfim, é um time que, na verdade, está onde está, na minha avaliação, muito por causa do extracampo, né, dessa bagunçada diretoria alvinegra aí, principalmente nesse começo do ano. Agora vamos ver com a chegada do Ramon se ele realmente vai dar uma azeitada ou não nesse time do Corinthians. Agora, especificamente em relação ao jogo com o Bahia, Fábio, o que mais chama atenção é que o Corinthians está fazendo um campeonato horrível fora de casa, né? Na verdade, enquanto o Bahia, por outro lado, hoje está na segunda colocação. Se a gente for separar a tabela, né, entre jogos em casa e jogos fora, o Bahia é o vice-líder do Campeonato Brasileiro dos mandantes, vamos dizer assim. Né? Temos até uma tela que ilustra bem essa questão. O efeito Fonte Nova, né? O Bahia, por exemplo, nos últimos. É verdade que perdeu para o Cuiabá na última rodada, mas além disso, havia só vencido, né? Se a gente for mais para trás, 2-0 no Juventude, 2-1 no Vasco, 4-1 no Cruzeiro e 1-0 no Fortaleza. Então o Bahia aí, sem dúvida, jogando em casa, né? A equipe do Rogério Ceni tem sido muito eficiente. Vamos ver se isso se repete agora contra o Corinthians neste domingo. O Cuiabá causa uns efeitos no campeonato bem interessantes, né? Ele veio ao Rio de Janeiro contra o Flamengo e arrancou um empate. Foi na Arena Fonte Nova, levou 3 pontos. Aí você fala assim, bom, então o Cuiabá tá voando no campeonato. Não, ele é o 15º colocado. Ele vinha de uma sequência ruim, mas nos últimos 2 jogos somou 4 de 6 pontos, né? Claro que o Bahia tá brigando na parte alta, tem elenco para isso. Até assim, o Rogério Ceni faz um trabalho muito interessante e ele conseguiu um equilíbrio. O meio-campo do Bahia, para mim, é o ponto alto dessa equipe, né? Com jogadores experientes e jovens, né? Essa mistura do Caio Alexandre, do Cauli, do Jean Lucas, do Everton Ribeiro e outros que estão chegando. O Tassiano, que joga meio e ataque, enfim. Esse é o segredo do Talvez Bahia, sem dúvida. é o Esse é o segredo, né? segredo do Talvez Bahia. falte um camisa 9 assim, pesado, né?
O Everaldo tá ali, mas não é aquele camisa 9 dos sonhos do torcedor baiano. Contra o Cuiabá jogou o Ademir, né? Mas é isso, o Rogério Ceni até por não ter esse nome, né? Esse atacante, essa referência tão característica assim, né? Com esse estilo de jogo, ele realmente está jogando ali com um falso 9, né? Ou com um falso atacante, aí todo mundo gira, todo mundo roda ali, e sem dúvida o Everton Ribeiro é o que dá grande qualidade aí a essa equipe do Bahia. Só um parênteses rápido em relação ao Cuiabá, que você mencionou, o Cuiabá mudou de técnico, né? O técnico, o Petit, que chegou, o português, né? Entende muito de futebol. O Cuiabá que veio aqui no Morumbi e também ganhou do São Paulo. O São Paulo tem só 2 derrotas no Morumbi nesse campeonato brasileiro. A primeira, lá na primeira rodada contra o Fortaleza, ainda com o Carpini, e com o Zubeldia, só perdeu no Morumbi para o Cuiabá. É verdade, é verdade. E tá fazendo uma grande campanha dentro desse campeonato brasileiro. Agora, o que esperar do Ramon? Vai ser o segundo jogo, mais alguns treinos, né, com o Corinthians, porque ele chegou e logo no dia seguinte já foi para o campo, né? Não ficou lá em cima, não. Os reforços não estão chegando, a exceção André Ramalho chegou, zagueiro que veio do PSV, mas assim, com pouco recurso, que o Corinthians não tem muito dinheiro, né? Como é que o Corinthians vai se livrar dessa situação que lá embaixo não tem só ele não, hein? O time é pesado, tem Corinthians, Grêmio e Fluminense, cara, afundados na zona de rebaixamento. Fluminense então está com 8 pontos em 16 jogos, um aproveitamento de 16%, realmente campanha perigosíssima para voltar à Série B, o campeão da Libertadores e que ano que vem joga o Mundial, Edu. Exatamente. Você foi generoso agora com o Corinthians, fala que ele não tem muito dinheiro. O Corinthians está numa dívida gigantesca, né? Realmente está tendo que se virar. É um time que gera muita receita, então, volto a repetir, né? Se a diretoria conseguir realmente administrar bem a equipe do Corinthians, tudo indica que a tendência é só de alta. Então, mas você também tocou num ponto, Fábio, que é muito legal a gente debater aqui, que é o seguinte, a questão do Corinthians, todo time grande, quando começa a ficar muito nessa zona aí pantanosa do rebaixamento, o principal problema é a questão moral, né? Hoje em dia o futebol, essa parte psicológica, conta demais. É claro que a gente tem a questão técnica, né? A questão tática, a questão física, mas a parte psicológica de um time de futebol, ainda mais dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, é tão importante quanto esses outros itens que eu me referi agora. E aconteceu isso, por exemplo, contra o Criciúma. O Corinthians toma o primeiro gol, meio que entra em desespero. Demorou um pouco para o time voltar para o jogo e aí conseguir virar para cima do Criciúma. Então, para mim, a grande diferença que o Ramon pode fazer, principalmente nesse início de trabalho, é isso, né? É colocar um time mais tranquilo em campo, vamos dizer assim, né? E são jogadores, obviamente, que estão meio que se conhecendo agora, né? O Corinthians não tem ninguém, não tem vários jogadores, né? Teve essa reformulação do ano passado para esse ano, né? Saiu o Cássio, saiu lá o Renato Augusto, enfim, vários jogadores que eram. O Paulinho também não tá mais. Então o Corinthians é um time meio em formação. E você consolidar um time na zona de rebaixamento, ou perto da zona de rebaixamento, realmente é complicado. Mas eu volto a repetir: o Corinthians tem material humano para chegar pelo menos ali na Sul-Americana. A questão vai ser realmente mental. Né? E isso que eu estou falando é provado pelos números. A gente tem uma outra tela aí que dá para ter a clara visão disso, né? O Corinthians Nossa fora de senhora, que casa negativo. não soma pontos. Nos últimos 5 jogos, ou Um seja, ponto só. em 15, em 15 pontos disputados, apenas um ponto. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras, só empatou com o Furacão e havia perdido também para o Inter, né? Então, assim, uma das coisas é isso: o Corinthians precisa começar a jogar com mais confiança, por mais complicado que isso seja. Claro, não estou falando que isso é fácil, mas esse vai ser o trabalho do Ramon nesse primeiro momento. O trabalho do Ramon vai ser mais na parte mental, para poder recuperar o ânimo, a confiança dos jogadores, para que eles possam começar a performar fora de casa, porque do lado da É. Fiel, realmente é um diferencial, a Tem uma, torcida vai, lota o estádio, né, Edu? tem uma coisa interessante, né? Se a gente pegar o recorte, eu falei da tabela de classificação dos mandantes,
Mas dos visitantes, o Corinthians é o 18º hoje, nesse momento, porque realmente não soma ponto fora de casa. Só que se a gente pegar o recorte dos dois times, né, do Bahia e do Corinthians, dos últimos 5 jogos, tanto faz se fora ou dentro de casa, aí são 3 derrotas e 2 vitórias para cada lado, né? O que mostra que a esperança, claro, para a torcida alvinegra, né, principalmente o Corinthians jogando fora de casa. Enquanto isso, a torcida do Bahia, né, o Bahia em si, ainda mais com o Grupo City por trás e tal, realmente está cada vez mais consolidado, né? O City que tem um trabalho com todos os seus times, não é apenas um nomezinho que aparece lá, né? Tem todo um respaldo. E o Rogério Ceni nesse ponto ele é muito inteligente, ele gosta demais, né, de estudar futebol, gosta de ver os números, gosta da questão tática e tal. Então realmente o Bahia é um time também para ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro. Não sei se vai conseguir brigar pelo título até o final, mas não é surpresa nenhuma se ficar ali entre os 5 primeiros, não até o final da competição. Com certeza. Edu, teremos grandes jogos nesse fim de semana. Certeza que a galera vai curtir muito as nossas transmissões e eu já convido ao torcedor a acompanhar Bahia e Corinthians com Luiz Vita, direto da Arena Fonte Nova e todos os jogos dessa 18ª rodada no nosso site flashcore.com.br e no nosso aplicativo também. Um grande abraço e até a próxima, Edu. Valeu, Fábio. Abração para você, para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Valeu. Ponto final nessa edição, nesse pré-jogo de Bahia e Corinthians. Não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, manda para geral e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço, grandes jogos, muito futebol aqui na Flash Score. Tchau.